12:08, estamos de volta para falar que aumentaram os casos de doenças transmitidas por alimentos e água, depois que diminuíram as restrições por causa da Covid-19. A gente acaba dando uma relaxada, né? Se compararmos 2020, primeiro ano da pandemia, com 2022, o aumento, veja só, é de 598%. A falta de higiene, a manipulação e o armazenamento errados são algumas das causas das chamadas DTAs, essas doenças. Estudos científicos mostram que as pessoas afetadas têm maiores chances de desenvolver diabetes, insuficiência renal, artrite, hipertensão e até mesmo ataques cardíacos e derrames. Então vamos ver agora a matéria da Natália Ariede. Antes da pandemia e depois da pandemia. Dá para dividir assim alguns hábitos de higiene que primeiro foram obrigatórios, depois passaram a ser opcionais. Mas para a Vanessa, nada mudou. Essa questão de chegar nos lugares e sempre passar álcool gel ou poder já lavar a mão. E a máscara eu acho que todo mundo deveria usar para o resto da vida. Nesse restaurante, na região do Paraíso, a proteção de vidro sobre a comida e o lavatório ali ao lado para os clientes lavarem as mãos antes de se servirem já estavam ali quando ainda nem se falava em coronavírus. Os cuidados na cozinha também. Já o uso de máscara pelos funcionários enquanto arrumam o buffet e as luvas descartáveis à disposição dos clientes são hábitos mais recentes e que permaneceram. Depois de uma cozinha de hospital, é a cozinha de um restaurante, porque a gente trabalha com a saúde pública, né, de uma forma geral. Nós somos um país que tem muitos critérios de higiene na manipulação de alimentos. E isso vai no critério do consumidor olhar se o ambiente está limpo, se os funcionários estão uniformizados, se eles têm critérios de higiene, unhas cortadas, que esse buffet ele tenha nas saladas uma temperatura mais baixa, conservando e preservando, que também na comida quente você veja essa comida praticamente sair fumaça de quente, porque a temperatura ela também mata essa carga de vírus, bactéria que possa causar doenças. Muito se falou em medidas que a gente deveria adotar para sempre, né? Independentemente de Covid, para prevenir outros tipos de contaminação também. Mas será que esses cuidados de higiene vieram para ficar? Bate uma dúvida quando a gente olha os números de DTAs, doenças transmitidas por alimentos e pela água. Em 2019, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 65 surtos de DTAs, com 1.355 casos. Em 2020, com isolamento e todas as medidas sanitárias rigorosas, os números despencaram e seguiram baixos em 2021. Mas este ano já entraram para a conta 85 surtos, com 1.333 casos. Isso só até o começo de junho. Ou seja, apenas no primeiro semestre já batemos os índices anuais pré-pandemia. Tem duas estações que são mais características. A estação do calor, no verão, justamente pela temperatura, a ação da temperatura nos alimentos, principalmente cremes, maionese, ovo. Nessa época do ano é importantíssimo manter os alimentos refrigerados para que eles não estraguem e não transmitam as doenças. E no inverno, na época mais fria do ano, há uma proliferação maior de vírus no ambiente. O mau acondicionamento do alimento, o alimento ficou, após estar pronto, muito tempo em temperatura ambiente, fora da geladeira, ou mesmo os produtos utilizados para o preparo desse alimento não estavam de maneira adequada, eles propiciam uma proliferação maior de bactérias e vírus que provocarão a intoxicação alimentar. Está claro que prevenção tem a ver com higiene das mãos e cuidados no preparo dos alimentos. E a Daniela vai nos dar agora orientações importantes de como limpar verduras e frutas. Não lavar com buchinha e detergente. Por quê? Porque vai ter uma contaminação química na casca e tem absorção sim. O hipoclorito de sódio é um aliado nessa missão e está disponível de graça nas unidades básicas de saúde. Primeiro, lave os alimentos com água corrente para tirar resíduos de terra. Depois, molho. Siga as informações que estão na embalagem. São 20 gotas para cada litro. O tempo. Se o produto está falando que são 10 minutos, não são 5 e nem 20.
Se eu deixar 5, não tem tempo de ação. Se eu deixar 20, eu vou ter consequências no alimento. Muitas pessoas acabam utilizando o vinagre como sanitizante. Ele não sanitiza, mas ele tem uma função. Por exemplo, eu coloco na água com uma alface que está cheia de pulgão. O pulgão sobe. Pode ser uma etapa do processo. Uma etapa, pode ser. Se você compra uma verdura que tem bastante pontinhos pretos. Mais 2 pontos importantes. A verdura é também de consumo cru e a que vai ser refogada ou cozida. Qual a diferença? A que você vai consumir cru, você vai sanitizar sempre. E a que for consumida, cozida ou refogada, você só vai lavar em água corrente. Dica bônus para o ritual da limpeza na cozinha. Atenção ao pano que você usa para limpar, secar. O pano de prato é um dos grandes veículos de contaminação dentro da cozinha. Eu dou uma passadinha na pia, aí vejo uma sujeirinha na geladeira, aí eu dou uma secadinha no suor, eu enxugo as mãos e eu vou enxugar, por exemplo, um utensílio que eu acabei de lavar. Então, um papel toalha, por exemplo, é uma opção melhor? Papel toalha. Ou um pano de prato limpinho? E assim, como que você lava esse pano de prato? Se você misturar com outros tipos de roupa, por exemplo, na máquina, lembre-se que a contaminação também existe. Então, lavar somente pano de prato, com pano de prato, de preferência diariamente. Boas dicas, né? Existem cursos gratuitos sobre boas práticas de manipulação de alimentos, sabia? Aqui na capital, as inscrições para esses cursos podem ser feitas no CAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.